Glória a Deus. Antes de tudo, do mesmo jeito, quero agradecer os nossos músicos, as nossas cantoras. Foi tremendo. Ou seja, tem sido tremendo a adoração. É para nos preparar os nossos corações. Os nossos irmãos, a única coisa que eu quero vos desejar é que Deus vos abençoe cada vez mais. Porque o Ministério do Louvor é muito importante, meus amados irmãos. Isso é importantíssimo. Eu me senti avivado, tinha que correr. O meu filho Vânio foi lá, me pegou. Vendo que essas novas gerações também estão a sentir. É isso que nós queremos. A igreja MAP. Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer ao nosso Deus pela oportunidade que Ele tem concedido para a minha vida. Agradecer ao nosso pastor Gabriel Pereira das Neves. Noutra vez, a minha primeira pregação, mas antes fiquem assim, porque depois vocês vão sentar horas. Não é sinal que eu vou pregar muito hoje. Agradeço o nosso pastor. Noutra oportunidade, tive que pregar com ausência no nosso casal pastoral, mas desta vez a esposa está presente. Aleluia! Sinal de responsabilidade. Amém. Agradecer à igreja, a cada um de vós, agradecer aos nossos amigos também. Eu posso vos afirmar que aqui é o melhor lugar que nós podemos estar. Não há lugar melhor do que aqui. Infelizmente muitos rejeitam, mas aqui é o melhor lugar que podemos estar. Amém, irmãos? Aleluia. Vou continuar com série Espírito Santo. É claro, eu não queria pregar sem agradecer a Deus pelos nossos irmãos que pregaram. Nem tem palavra. Foi muito, muito tremendo. O nosso irmão Maximiliano. Mas antes começou com o nosso irmão Ezequiel. O nosso irmão Maximiliano e, por último, na semana passada, o nosso irmão Natan. E quem tem Espírito Santo tem poder. São benefícios que Deus nos atribuiu. E nós aqui somos poderosos. Por quê? Porque temos poder do Espírito Santo. Aleluia! Amém, irmãos? Eu vou continuar com esta série. Eu trouxe aqui um tema também relacionado ao Espírito Santo. Mas em seguida, eu quero que cada um de vós vamos para a Escritura, o texto que eu vou partilhar convosco, que se encontra segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ou também posso afirmar segunda epístola de São Paulo, apóstolo aos Coríntios. Assim diz a sua palavra. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Amém? Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. Palavra de transformação, palavra viva e eficaz, Senhor Jesus. Obrigado, porque o Senhor falou para nós. Acredito, Senhor Jesus, que ainda o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. Somos gratos, Deus, pela tua palavra. Senhor, nesta hora eu te peço que o Senhor tira todo o espírito de distração, para que possamos, Deus, alimentar da tua palavra aquilo que o Senhor tem para nós esta manhã. Senhor Jesus, somos gratos. Mais uma vez te louvamos, Senhor Jesus, em teu nome santo, o nome que está sobre todo o nome. E nesta hora, Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor visita-nos, que eu simplesmente quero ser um instrumento nas suas mãos. Senhor Jesus, obrigado pela minha vida. Obrigado, Senhor Jesus, pela esta igreja. Em teu nome santo eu oro hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz amém e amém. Assim podem retomar os vossos assentos.
Vocês são muito especiais. E como eu tinha dito, agradeço a Deus. Eu tento me controlar as minhas emoções. E só Deus sabe por quê. Amém. Meus irmãos, como eu tinha dito, eu quero compartilhar convosco um tema importante, um tema relacionado ao Espírito Santo. E nós temos motivo para agradecer, porque somos batizados pelo Espírito Santo, somos enchidos pelo Espírito Santo. Eu sei que alguns também precisam experimentar este benefício que Deus tem colocado em nossas vidas. Transformados pelo Espírito Santo. Irmão, ser uma nova criatura é ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Deixando as velhas coisas para trás e permitir que tudo se faça de novo. Se calhar, alguns dos meus irmãos, alguns de vós já pensaram nesse versículo. Em 2 Coríntios 5:17. Assim diz a palavra do Senhor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez de novo. Amém? Meus irmãos, isso reflete a ideia de que através da fé em Cristo Jesus, é possível sim experimentar uma transformação completa. Deixando para trás, sim, o passado e começando uma nova vida. E não viver, e não aceitar os padrões deste mundo. O dicionário traz a seguinte descrição sobre esta palavra, que é transformação. Significa mudança. Qualquer tipo de alteração que modifica ou dá uma nova forma a alguma coisa. E isto estamos perante uma transformação. Eu quero aqui exemplificar, dando um exemplo sobre esta palavra. Mas não é disso que eu vou falar. Ao decorrer da pregação, vocês vão ver aquilo que Deus quer para nós. É para fazer vocês perceberem, porque são coisas que nós vivenciamos, que acontecem conosco. Por exemplo, dentro da nossa área, estou a dizer nossa área, porque o nosso irmão José também é desta área, na construção. Podemos pegar uma cozinha e transformar. Derivado no século XXI há móveis diferentes. Se eu comparar daqui de 30 anos atrás, as coisas mudaram. Os materiais mudaram. Os móveis de decoração mudaram. E se formos verificar, transformando esse espaço, veremos que houve uma transformação, uma modificação, uma remodelação, uma nova coisa. E até muitas das vezes as pessoas reagem assim: uau, ficou bonito. É sinal de que houve uma transformação. Mas é simples exemplo que eu estou aqui a partilhar convosco para perceber aquilo que eu posso afirmar que aconteceu uma modificação, uma alteração, uma mudança. Mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como um espelho a glória do Senhor. Ou seja, duas perguntas. Contemplamos como um espelho ou refletindo como um espelho a glória do Senhor? Meus irmãos, podemos refletir. Por quê? Porque primeiro nós contemplamos. E por nós contemplamos, porque nós recebemos o quê? A capacidade de refletir. Contemplamos em ação. Refletimos o nosso testemunho diário. A transformação que experimentamos em contemplar ao Senhor num lugar íntimo, num lugar de oração. É estranho que em português ficaria errado
o sentido de contemplar e refletir. São duas palavras, ou seja, os dois verbos diferentes. Mas quando nós pensamos em um espelho, e nós somos imagem e quê? Semelhança de Deus. É só ver lá em Gênesis. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Estávamos longe no pecado e afastados de Deus. Deus não afasta do homem, é o homem que afasta de Deus. Aquilo que aconteceu no Jardim de Éden. Deus visitava toda a tardinha Adão e Eva. Após da desobediência, eles pecaram. O que aconteceu? Afastaram de Deus. Não Deus é que afastou deles. Amém? Mas interessante, meus amados irmãos, temos uma solução. E que muitos rejeitam. Muitos não querem saber. Mas em Cristo nós fomos resgatados. A imagem do Filho em nós. Imagem do unigênito de Deus para nós, para as nossas vidas. Transformação é uma experiência interior e contínua. Não é através do piscar dos olhos, já eu sou diferente. Não. É contínuo, é uma experiência. O importante é que somente o Espírito Santo tem a autoridade e a capacidade de realizá-la. O quê? Transformação. Só Ele, só o Espírito Santo. E nós somos transformados pelo Espírito Santo. É uma transformação não de fora, não do exterior, mas uma transformação que acontece no interior, no nosso coração. Amém? Eu vou de seguir a falar dos 3 pontos relacionados ao nosso tema. Não, de alguns pontos. Eu queria colocar 3. De alguns pontos. Eu não estou aqui a desanimar ninguém. Porque Deus é quem nos dá ânimo. Deus é quem nos dá esperança. Eu vou partilhar aqui convosco 6 pontos. Agora, se calhar, alguns pensam, será que cada ponto leva 20, 30, 40 minutos? Não. Primeiro, um dos primeiros pontos. O poder que transforma. Amém, irmãos? Estou a frisar o quê? Estou a falar de quê? O poder que transforma. É o poder do Espírito Santo. Só Ele pode nos transformar. Só o poder do Espírito Santo. Em nossos dias, muitas pessoas têm submetido a muitos procedimentos estéticos. Para quê? Para ver nova aparência. Em termos de vestuários, sim. Para mudar a nossa aparência. Mostrar uma nova aparência. Como se isso pudesse também torná-las, estou a falar dessas pessoas, diferente a sua maneira de ser. Não. Muitas das vezes queremos mostrar uma nova aparência e às vezes sentimos enganados de que eu estou a mudar o meu ser. Não é isso. Muitos são lançados todos os dias, o quê? Esses produtos estéticos, prometendo uma transformação na aparência. Assim como eu tinha dito, todo esse cuidado pode fazer bem às pessoas, certo? Pode fazer bem às pessoas. Eu me sinto bem. Mas isso é temporário. O decorrer do tempo acaba. É temporário. Mas isso não é o que Deus tem para nós. Deus quer uma transformação eterna, que dura para sempre. Amém? Mas o que de facto transforma a vida de qualquer pessoa é única, exclusivamente, o poder do Espírito Santo. Amém? Através da palavra de Deus. Pessoas que verdadeiramente querem ser transformados. Sim, muitos querem ser transformados. Muitos. Muitas pessoas querem ser transformadas. Mas precisamos renunciar. Precisamos deixar.
tudo que foge ao padrão do Evangelho de Cristo, a pôr de algo que a palavra gera de dentro para fora, de dentro de nós para fora. E isto nos leva a experimentar uma vida verdadeiramente de transformação. Amém, meus irmãos? O poder que transforma é o poder do Espírito Santo. Segundo ponto. Se calhar alguns querem para eu avançar. Eu vou. Segundo ponto. São quantos pontos? Vocês estão atentos. Glória a Deus. Segundo ponto. Transformado de glória em glória. Transformado de glória em glória, meus irmãos, é mais do que vir à igreja. É mais do que estar online nos nossos serviços. Precisamos, além de crer em Jesus e em seus ensinamentos, conhecer a palavra da verdade. Buscar nela, diariamente, todos os dias, a revelação e a intimidade constante com o Senhor. Tendo essa intimidade, estou a desenvolver o quê? Desenvolvendo com Ele, com Deus, um relacionamento profundo. Um relacionamento puro. Amém, irmãos? E hoje, para vir para a igreja, eu tive que estar perante um espelho. Se calhar todos nós, né? Não é só as mulheres. Não, os homens também. Eu estava a ver a minha imagem para ver como está a gravata, né? Se está centralizado, endireitado. Tudo bem? Ver blazer, casaco. Sim. Por que eu fui ao espelho? Por que nós fomos ao espelho? Agora sim. Para ver a nossa imagem, né? O reflexo da nossa imagem. Certo? O espelho é um instrumento que usamos no dia a dia. Qual é a sua característica? Características mais especiais é capacidade de refletir. De frente à nossa verdadeira imagem. Amém? A palavra de Deus nos compara como um espelho, certo? Porque Deus está à procura de pessoas que reflitam a sua imagem, a sua glória na terra. É isso que Deus nos compara. Ele quer usar nossas vidas como agentes de transformação, a fim de fazermos maravilha, de testemunharmos a respeito de Cristo, para as pessoas serem alcançadas pela salvação eterna. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer nos comparar, meus irmãos. Amém? Transformado de glória em glória. Requer o reflexo da nossa vida perante os outros, perante a família, perante pessoas, colegas de trabalho, perante amigos, perante vizinhos. É isso que Deus quer nos comparar. Que sejamos o quê? Agente de transformação. Para que essas pessoas alcancem a salvação eterna. Amém? O terceiro ponto. O novo nascimento pelo Espírito Santo. Se calhar algum de vós já pensaram na história de Nicodemos com Jesus, né? E quando eu peguei nesse ponto, é o que eu pensei também. Mas Jesus explicou a Nicodemos que ninguém pode entrar no reino de Deus sem passar por uma transformação espiritual. Ninguém. Esse novo nascimento, meus irmãos, não se refere a uma transformação externa, uma transformação de fora, ou um simples aprimoramento moral, mas uma renovação profunda, operada pelo Espírito Santo. Vejamos João capítulo 3, versículo 5. Aquele que não nascer de água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse nascimento espiritual marca o início de uma nova caminhada, onde o ser humano deixa para trás a sua natureza pecaminosa e passa a viver segundo a vontade de Deus. Que façamos tudo, mas tudo segundo a vontade de Deus.
temos que saber esperar em Deus. Eu quero uma coisa, Deus, que seja feita a tua vontade. Eu não vou apreciar, não podemos apreciar, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Meus irmãos, esse processo de transformação não acontece pelo esforço humano. Não acontece pelo nosso esforço, não. Mas pela ação soberana do Espírito Santo. Ele age no coração. É uma transformação de dentro para fora. Não é pela aparência. Eu não posso recorrer ao procedimento estético. Eu não posso escolher melhor roupa para eu apresentar de uma forma diferente. Mas sim, dar oportunidade a Deus para entrar em nós. Para transformar os nossos corações. Amém. Ele age no coração, gerando arrependimento. Lembrei-me do nosso serviço na quarta-feira passada. O pastor falou isso. Arrependimento é sinal de mudança. Arrependimento é sinal de que a pessoa quer mudar a sua vida, despertando pela fé em Cristo e capacitando por uma vida nova em Cristo. O novo nascimento envolve uma mudança na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de agir, tornando possível um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus. Amém? É como uma criança que nasce e precisa crescer. Aquele que passam por essa experiência deve, primeiramente, buscar amadurecimento espiritual, por meio da palavra de Deus. Em que? Em oração. E da comunhão com os nossos irmãos na fé. É tão importante, após o serviço, estarmos juntos em comunhão. É muito importante. Além disso, o novo nascimento traz consigo a garantia de uma nova identidade em Cristo. Vocês estão a ver tantos benefícios de Deus para nós? Deus nos dá vários benefícios. Veja. Garantia de uma nova identidade. Todos nós aqui, olha, nossa congregação, mais de 90 e tal % somos imigrantes. 90 e tal % somos imigrantes. É claro que cada um de nós gostaríamos de ter essa identidade portuguesa, neste caso, estou dizendo. Porque nos ajuda em alguns projetos, sim. Eu já fui tratando de um projeto que não foi aprovado, porque eu não tinha essa identidade portuguesa. Mas eu agradeci mesmo assim ao nosso Deus. Não é a vontade de Deus. Não é. Mas vejo a garantia que Cristo nos dá. Uma nova identidade em Cristo. Aquele que antes era escravo do pecado, agora se torna filho de Deus. Amém? Há muitas pessoas que ficam na dúvida, pensando entre criatura e filho. Outro dia, eu tive o privilégio de ouvir isso de um amigo que está aqui presente, falando nisso. Nós todos, ou seja, ele foi confrontado com um amigo, dizendo que nós todos somos filhos. Mas ele disse, não, nós todos não somos filhos. Passamos a ser filho quando aceitamos o Senhor e Salvador das nossas vidas. Aí sim nós somos filhos. Aí sim temos identidade de Cristo. Aí sim temos garantia. Amém? Esta transformação não significa ausência de luta e tentações. Nós somos transformados pelo Espírito Santo. Passamos provas. Passamos tentações. Passamos lutas. Não significa que eu sou transformado pelo Espírito Santo. Eu tenho essa identidade. Eu sou filho do nosso Deus. Eu vivo na maravilha. Não. Eu passo também. Nós passamos pelas aflições, pelas tentações, pelas dificuldades, pelas lutas. Muitas das vezes sentimos fraco, triste,
mas só Deus nos reforça, nos capacita, nos dá força. Só Ele, só pelo meio do Seu Espírito Santo, podemos reavivar, podemos levantar, podemos ter sentido, podemos mostrar para as pessoas que a solução de tudo isso está na mão de Deus. Está na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podemos passar por tudo isso, sim. Mas o que assegura tudo é o Espírito que habita em nós. Fortalecendo para resistir do pecado e viver em obediência a Deus. Assim, o novo nascimento é a porta de entrada para uma vida plenamente restaurada. Muitos estão na porta, muitos rejeitam, muitos não querem entrar. Muitos apresentam desculpas no evangelismo. Nós convidamos pessoas, rejeitam, vêm com falsas promessas. Não, eu vou, não aparece. Muitos estão na beira da porta e não querem entrar. Não querem dar espaço para Deus mudar as suas vidas. E nós todos, nós somos gratificantes porque um dia aceitamos Ele como Salvador das nossas vidas. É por isso que nós somos abençoados. Eu me sinto abençoado porque eu sirvo um Deus de transformação, um Deus que muda, um Deus que transforma a vida das pessoas. Aleluia! É a entrada de uma vida plenamente restaurada, conduzida pelo Espírito Santo. Amém? Agora, nesse ponto já falei muito. Então, vamos para o próximo ponto. Qual é o próximo ponto? Só faltam mais 2, né? Mais 3, porque ainda não falei do 4. A presença, a liberdade que o Espírito Santo concede. Opa! Nesse ponto eu gostei mais. Sabe por quê? Quando eu falo na liberdade, não é estar livre e fazer o que bem entender. Ah, estou livre, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. É ser liberto da escravidão do pecado. É ser libertado, é ter uma nova vida em Cristo. A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos liberta do domínio do pecado e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, essa liberdade não significa fazer tudo o que nós queremos, mas sim sermos livres da escravidão do pecado. E que nos afasta de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí está a liberdade. Amém? A verdadeira liberdade está em obedecer a Deus. E viver segundo a sua vontade. Segundo a sua verdade. Experimentando a paz e a plenitude em comunhão com Ele. Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Muitos que estão na escravidão, muitos se calhar com vontade de sair, não conseguem, porque aí não habita o Espírito de Deus, não habita. O Espírito nos ensina a discernir o certo e o errado. Olha, que benefício. O Espírito Santo nos mostra, nos capacita a decidir, a ver o que é o certo e o que é o errado. Transforma os nossos desejos e fortalece nossa fé, permitindo que vivamos uma vida que agrada ao Senhor. Além de nos libertar do pecado, o Espírito Santo nos dá força para vencer as tentações e resistir às influências do mundo. Muitos que foram ceder, ou seja, muitos que aceitaram essa influência que hoje não estão entre nós. Muitos que se deram promessa do mundo que hoje não está entre nós. Muitos que foram influenciados com coisas do mundo que não estão entre nós. Eu costumo dizer que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo.
Aleluia! Não somos do mundo, porque nós não seguimos os padrões deste mundo, mas sim seguimos os padrões de Jesus Cristo. É isso que marca a diferença. É isso que as pessoas precisam ver em nós. É isso que queremos refletir para as pessoas, para que eles um dia aceitarem esse Senhor que nós já aceitamos para as nossas vidas. As nossas vidas passou a ter sentido, a direção, o caminho da salvação. Além de libertar do pecado, o Espírito Santo dá força, sim. Eu já disse, nos ajuda a resistir dessas influências. Ele nos guia em cada decisão. Oh, é tanto benefício, meus irmãos. Ele nos guia. Vocês já viram quando uma pessoa por exemplo, tem problema de vista, que não consegue enxergar, não consegue ver, que é caminhado por uma pessoa como guia. É mesmo os que estão aí no fundo do poço que precisa. Eles precisam e nós somos guia, meus irmãos. Nós temos que chegar nessas pessoas, mostrar o verdadeiro caminho. Aquele que vivem sobre a sua direção, encontra segurança e propósito, pois não estão mais presos ao passado e nem escravizados por suas próprias paixões. Em vez disso, meus irmãos, desfrutam da verdadeira alegria e satisfação que só Deus pode oferecer. Só Ele pode oferecer. A liberdade concedida pelo Espírito Santo não é apenas um benefício próprio, mas também para que possamos testemunhar aos outros, os nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos, familiares, que só pelo poder de Deus acontece essa transformação. Poder transformador de Deus, ajudando-os a conhecer essa libertação. Essa liberdade é concedida pelo Espírito Santo. Ponto 5. Eu não sei se eu estou rápido ou devagar. Para ver se eu mudar um pouco, né? Ponto 5. O Espírito Santo como consolador e guia. Eu falei um pouco sobre guia, né? Agora eu vou pegar mais em consolador. Além de libertar do pecado, o Espírito Santo fortalece o cristão para enfrentar as dificuldades de vida e resistir das tentações. Vocês viram tanto benefício que quando uma pessoa é transformada pelo Espírito Santo, muitos não sabem. E por isso que nós já sabemos, vamos partilhar com os que não sabem. Amém? Ele atua como consolador, ensinando e lembrando as palavras de Cristo para que possamos caminhar com segurança na fé. Vejamos João 14, 26. Capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Sem essa direção divina, o ser humano permaneceria vulnerável às suas próprias fraquezas e inclinações pecaminosas. Amém? Ponto 6, o último ponto. Alguns já estão mais animados, né? Vocês estão a ver que eu não falei muito em cada ponto? Amém? Ponto 7. Opa, eu queria colocar ponto 7. Eu tirei, ok? Ponto 6. Eu tirei, fica para o próximo. Ponto 6, a transformação que nos capacita e viver em santidade. A verdadeira transformação espiritual não acontece pelo esforço humano.
não pelas nossas forças, mas pelo agir de quê? Vocês já sabem, já falei aqui muito. Pelo agir do Espírito. Dá para ver que vocês são inteligentes. É? A nossa igreja tem muitos inteligentes. Sabem por quê? Porque Deus não escolhe os capacitados. E por isso que humildemente, seja qual for a tarefa da nossa igreja, estamos prontos, em prontidão. Porque Deus é que nos dá sabedoria, assim como outrora deu para o rei Salomão. Amém? Amém, irmãos? Ele nos fortalece para vencer as fraquezas e abandonar hábitos que nos afastam de Deus. Quando nos rendemos à sua direção, Ele renova nossa mente, muda o nosso desejo e nos conduz a uma vida que glorifica o nosso Senhor. Vejamos Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, completem, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero pegar logo no início do versículo. Não vos conformeis. Meus irmãos, isso não quer dizer que eu posso dizer, eu não me conformo com isso. Eu não me conformo com aquilo. Eu não me conformo com aquilo que está a acontecer. Não é isso. É não conformar com os padrões deste mundo. Amém? É não conformar com o que o mundo apresenta. Amém? Esta renovação não é apenas uma mudança superficial, mas uma transformação profunda que reflete o caráter de Cristo em nossas escolhas e comportamentos diários. O Espírito nos capacita a viver em santidade, moldando nosso caráter e ensinando-nos a seguir os princípios divinos. Ele nos convence do pecado, nos instrui na justiça e nos fortalece para resistir às tentações. Aleluia! Glória a Deus. Em Gálatas 5, capítulo 5, 16, diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa caminhada de santificação é um processo contínuo, requer tempo, onde aprendemos a depender de Deus e permitir que sua graça opere em nós. À medida que nos submetemos ao Espírito, nós tornamos cada vez mais parecido com Cristo, refletindo a sua luz ao mundo e vivendo uma vida que agrada ao Pai. É isso que Deus quer para nós, refletir a sua imagem, para que as pessoas que estão longe, afastado, escravizado no pecado, assim ter esta oportunidade de mudar e de dar um novo rumo na sua vida. Amém? Bom, mais ânimo eu vou trazer agora. Estou a terminar. Estou a ver sorriso na face de todos, né? Mas antes de terminar, se calhar alguns já pensaram, epa, vai falar mais. Mas não vou falar, simplesmente eu vou traduzir, ok? Eu vou somente traduzir mensagem. É diferente de falar, né? Traduzir é uma pessoa falar e eu traduzir. Eu não estou a falar diretamente. Meus irmãos, eu estou assim, de uma forma de ver ânimo nas pessoas, né? Em vocês, em nós, em mim. Mas um assunto muito importante. Pedro negou Jesus. Foi transformado quando recebeu o Espírito Santo. Saulo, perseguia a igreja. Foi transformado pelo Espírito Santo. Mulher samaritana. Foi transformado pelo Espírito Santo. Então dá para ver que temos exemplos na Bíblia. Mas eu quero aqui apresentar um vídeo
de um exemplo de um irmão que foi transformado pela vossa intercessão. Deus agiu. E pastor, mais que ninguém sabe, e vocês já oraram por ele. Vocês já intercederam por ele. É um irmão tão querido que será de exemplo para os jovens da igreja. E ele começou no mundo das drogas com 12, 13 anos. Passou quase 30 e tal anos drogar. Seja elas ilícitas, drogas ilícitas ou ilícitas. Ele sofreu muito. Ele fez a gente sofrer muito. A minha mãe, nem preciso falar. Ou seja, os meus pais sofreram por causa dele. Mas Deus nunca é tarde para Deus. Nunca. Eu tive essa esperança que ele um dia tornava nova pessoa. E hoje ele é uma nova pessoa em Cristo. Ele é transformado porque o Espírito Santo agiu na vida dele, pelas vossas orações. Mesmo ele estar longe, milhas de quilômetros daqui. Mas é o mesmo Deus que está aqui conosco neste momento e que operou na vida dele. Amém? Vamos, a mensagem está em crioulo, língua materna, nosso, oficial é português. Eu vou tentar traduzir. Prestem atenção no vídeo. Pai, eu te agradeço muito porque tens estado a trabalhar em minha vida. Estou muito contente, Senhor Jesus. Eu passei muito mal em minha vida. Se não era pela tua ajuda, eu estava no outro mundo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor me ajudou muito. A minha família me levou para o hospital. Eu desmaiei pela 5ª vez. Graças à minha mãe, eu fui examinado. Eles me receitaram remédio, estou melhor. Eu passei muito mal. Agora eu não bebo mais. Quase um ano. Não uso mais. Eu não uso mais bebida, nem droga. Não fumo mais. Eu estou sentindo no meu interior feliz. A minha saúde está boa. Eu tenho um acompanhamento todos os dias. E todas as pessoas que eu maltratava, eu pedi desculpa a eles. E eles até duvidaram que eu ia transformar, mudar. Eles estão muito contentes comigo, porque nem acreditavam que eu ia mudar. Porque derivado bebida, eu comportava assim. Eu estava no fundo de poço. Eu estava morrendo, nem sabia. E hoje Deus me tirou do fundo do poço. Eu não vou deixar mais o meu inimigo me enganar. Por tudo aquilo que o Senhor tem estado a fazer em minha vida. Estou muito contente, Senhor. Muito obrigado pelo meu irmão Nelson que está em Lisboa. Que me dá força de ajuda, oração. E também pelo pastor desta igreja. Muito obrigado. E todos vocês desta igreja. Eu agradeço a vós, pela minha família que me ajudaram. E agora estou a sentir feliz. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu só tenho de agradecer a esta igreja pelas vossas orações. Nunca eu perdi esperança. E hoje o meu irmão é restaurado. Em nome de Jesus. Amém. A vontade de Deus é que sejamos pessoas transformadas, preparadas para toda boa obra. 2 Timóteo 3:17.
refletindo o amor e a luz de Jesus. Assim Ele apagará as marcas do velho homem, curará nossa alma, dando-nos um coração novo, pondo dentro de nós um espírito novo, transformando nosso coração de pedra em um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Desta forma, viveremos uma nova vida, uma vida transformada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pelas nossas vidas. Tu que sente que precisa melhorar, precisa agir de uma forma diferente, o altar está aberto. Renova o Espírito Santo em tua vida. É oportunidade de ter este relacionamento profundo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez te agradeço, Deus, pela tua igreja. Agradeço, Deus, pela tua palavra, que foi viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. E hoje estamos cientes de que qualquer transformação temos que ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Amém, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus de transformação. O Senhor é quem muda. O Senhor é quem dá a direção. Senhor Jesus, nesta hora entrego o meu coração a Ti, Senhor. Que eu seja, Deus, imagem que reflete. Que eu possa refletir a Tua imagem, sim. Que as pessoas que estão ao lado de mim, a minha família, Senhor Jesus, que eles possam ver em nós a Sua imagem. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo permaneça conosco em cada dia em nossas vidas, Deus, que através do nosso maneira de ser, as pessoas possam ver em nós que somos, Deus, o Teu Filho, porque refletimos, Deus, a Sua imagem. Glória a Ti, Deus. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra.